selecionei aqui um tema, né, para ser discutido com vocês. É um tema interessante que fala a respeito da elaboração aí de protocolos, né? Nós estávamos conversando muito nos últimos tempos aí sobre o desenvolvimento de protocolos, e justamente isso me chamou a atenção, porque não compartilhar um pouquinho a questão do protocolo é um produto final, né? Mas até chegar ao protocolo, há uma necessidade de um desenvolvimento de procedimentos analíticos, né? Eu gostaria de compartilhar um pouquinho com vocês, dando um exemplo em relação ao uso forense ambiental do delta-3 do carbono do DIC. Isso, a questão dessas qualidades dos resultados, né? Não se dá somente ao delta-3 do carbono do DIC. Eu gostaria de ressaltar isso, que é muito importante, tá? Mas isso é em relação a qualquer análise química, né? Isso pode ser para metais, para ânions, enfim. Aqui a ideia é simplesmente colocar isso como uma aplicação para vocês, para até chegar a elaboração do protocolo, que é o produto final, há uma necessidade de passar, sim, por esse procedimento analítico que eu gostaria de discutir com vocês, dando um exemplo, né? Então, para isso, eu gostaria de colocar alguns artigos científicos, né, de autores, né, consagrados, que encontraram desafios pela frente, certo? E esses autores, eles demonstraram, enfim, uma competência nessa área e estudaram diferentes formas aí, por exemplo, de amostragem da água, né, tipos de frasco, inibidores químicos utilizados para análise do delta-3 do carbono do DIC. E, claro, eu vou mencioná-los brevemente, né, e conversar um pouquinho, explanar um pouquinho sobre a espectrometria de massa, como uma técnica, então, aí utilizada para análise do isótopo, né, do carbono, por exemplo, e, claro, abordar no final, então, a importância dos ensaios interlaboratoriais. Então, esse é nosso esquema a ser seguido. Basicamente, pessoal, é interessante que nós estamos sempre focados na questão dos resultados, né? Os nossos, vamos dizer assim, superiores, né? Tanto nossos coordenadores de dissertação de mestrado, de teses de doutorado, todos perguntam para você, afinal de contas, e o resultado? Eu quero o resultado, né? O que você encontrou nessa amostra, por exemplo? Isso é tudo distribuído, né, em tabelas, e nós colocamos e ficamos aliviados quando colocamos esses resultados nas tabelas. Afinal de contas, saiu o resultado, né? Isso de imediato ele passa aí por tratamentos estatísticos, né? Nós geramos já gráficos, aí tem a questão de diversas reuniões que nós fizemos com os nossos colegas para interpretar esses resultados aí, né? E veja que dependendo da complexidade disso tudo, isso pode gerar até dissertações, pode gerar teses, publicações em artigos científicos, né? E quando nós vamos para a questão de publicação de artigos científicos, geralmente a gente tem essa estrutura que vai desde a introdução até a discussão dos resultados. E se você parar para pensar, nós damos geralmente um pulo, né, quando nós vamos ler um artigo científico na metodologia. E nós vamos direto para os resultados, vamos direto para as questões da discussão, para saber o que os autores queriam saber, discutiram sobre determinados assuntos, a interpretação desses resultados, né, mas pare um pouquinho e pense, né? São algumas perguntas que eu gostaria que você refletisse nesse momento, né? Como esses dados eles foram gerados? Qual é a qualidade desses resultados? Será que eu posso confiar nesses resultados? Então, é justamente nesse sentido que eu gostaria de conversar com vocês. Então, para isso, na questão da metodológica, né, tem a chamada sequência analítica, certo? Então, a sequência analítica, primeiramente, ela é definida como uma necessidade de um problema. Qual é esse problema? O exemplo dessa palestra seria falar sobre como eu vou analisar o delta-3 do carbono do DIC, por exemplo. Esse seria, vamos dizer assim, o nosso problema, o exemplo aqui, né? Para isso, eu vou ter uma estratégia, vou ter um método a ser executado. E veja que na sequência analítica, aqui tem uma figura que mostra, são diferentes etapas. Não é simplesmente a questão da medida do analito, né, pelo equipamento, lá, pelo espectrômetro de massa. Não. Vejo que a questão da sequência analítica ela está muito importante, desde a amostragem até o tratamento dos dados. Então, é um caminho a ser percorrido, e esse caminho eu gostaria de mencionar um pouco para vocês dessa importância, né, na questão metodológica. Então, se eu não tenho uma boa amostragem, se eu não tenho um bom preparo da amostra, do que vai me adiantar a questão da medida do analito?
né? Como vai ficar a questão interpretativa? Será que ela vai estar correta, essa minha interpretação, se eu não tenho esse cuidado anterior à medida do analito? Eu posso ter também a amostragem correta, o preparo correto, mas uma medida lá no espectrômetro totalmente equivocada. Como é que eu vou fazer o controle de qualidade dessa análise? Então, é muito importante nós mencionarmos a questão da sequência analítica. E vejam, esse aqui é, então, o nosso problema, né? Hoje à tarde, vamos discutir um pouquinho, que é analisar o delta do 13 do carbono do DIC em água subterrânea. Bom, é utilizado, né, como a Cristina falou aí, como um parâmetro auxiliar para o uso forense ambiental. Então, veja que tem uma aplicação muito interessante, né? Então, para quem ainda não está familiarizado, né, aqui estão as espécies químicas do carbono inorgânico dissolvido na água. Vejo que há um equilíbrio químico aqui envolvido e, dependendo do pH, vai ter, então, um deslocamento do equilíbrio tanto para a direita quanto para a esquerda nessas espécies químicas. E o objetivo, realmente, nosso problema é determinar, então, analisar o delta-3 do carbono dessas espécies, né? Então, quando nós paramos para pensar em termos de água subterrânea, eu vejo que tem a possibilidade de diferentes fontes de contaminação. Essa figura aqui é interessante porque ela resume, né, desde lagos poluídos, aterros sanitários, enfim, a parte de esgoto, né, e esse trabalho que foi desenvolvido recentemente também aqui na PUC, eu vou falar brevemente sobre essa questão do aterro sanitário, né? Vai ter uma outra palestra em seguida, e eu não vou me deter muito nisso. Geralmente, esses parâmetros convencionais que nós chamamos aí para verificar se tem alguma alteração no ambiente, são utilizados esse tipo de análise, por exemplo, para verificar se houve ou não a poluição, né, de determinada fonte na água subterrânea. Vai desde a questão da determinação de metais pesados, por exemplo, né? Então, se tiver alguma alteração aí no ambiente em relação ao background, vocês vão ver que tem uma elevada concentração de metais, por exemplo, ou cloreto, amônia, enfim, esses são os parâmetros convencionais, né? E, claro, atualmente também está se utilizando parâmetros auxiliares para isso. Esse é um dos exemplos que eu gostaria, então, que é o nosso problema, né, analítico, para tentar resolver, vamos dizer assim, né? Então, vejo que esse aqui é um exemplo de um trabalho que foi desenvolvido aqui na PUC, né? Foi uma dissertação de mestrado pela Pamela Engelmann, certo? Onde foi feita, então, amostragens da água subterrânea em um aterro sanitário próximo a Porto Alegre, na cidade de Osório. Então, aqui está localizado esse aterro sanitário. E na distribuição desse aterro sanitário, teve diferentes locais onde tinha pesômetros, né? Foi feita a coleta de amostras, tanto de lagos, para verificar a questão do background ao redor desse aterro, né? Então, aqui são representados esses pontos aí de amostragem, né? E o que foi verificado foi valores mais positivos aí do delta-13 do DIC, relacionados aos locais de possível contaminação do lençol freático, né? Então, dessa contribuição da poluição, vamos dizer assim, da água subterrânea, comparado com outros piezômetros, por exemplo, ou até mesmo com o background da região. Veja que até tem uma lagoa aqui que já que foi afetada, que é próximo ali ao aterro sanitário, e também isso aqui são apenas os resultados do delta-13 do DIC, mas fizemos outros também, análises, né, e comprovamos essa questão da contribuição da poluição na água subterrânea e também até do background de lagoas próximas ao aterro, tá? E aqui, então, vamos falar, então, sobre a questão da sequência analítica, né? Esses são o momento que nós chegamos nos resultados, né? São brevemente, uma breve pincelada desses trabalhos, e eu vou falar, então, da sequência analítica em relação à amostragem, brevemente, mas vou me deter bastante nessa palestra sobre a questão do preparo da amostra. Então, vejo que a questão da amostragem, atualmente, muitos autores também têm se preocupado com a parte estatística, né? Aqui tem o trabalho, então, da Cristina, né, da Barbieri, com o Sarkis. Então, além da questão dos pontos experimentais aqui, onde foi feito esse estudo, também tem um cuidado especial com a parte estatística. Então, vejo a importância da questão amostral. Vejo que esse aqui é um outro trabalho, são fotos de uma outra dissertação aqui da aluna Engelmann, da questão da dificuldade que tem de acessos, né? Desde a questão ali para estudar a questão do lixiviado, lagoas de estabilização. Então, o que eu queria colocar aqui para vocês, que é muito importante um estudo
questão amostral, né? Como vai ser feita essa amostragem? Tem que ter um planejamento antes disso, para que as amostras que vão sair lá, né, do campo, elas realmente representem aquilo que está acontecendo lá no sistema, certo? Então, vejo que quando nós falamos agora em preparo da amostra, que é a segunda parte da sequência analítica, vem algumas perguntas. Tá? Essas perguntas, por exemplo, bom, que técnica que eu vou utilizar? No nosso caso aqui, espectrometria de massa, de razão isotópica. Como é que é a questão da concentração? Como é do carbono inorgânico dissolvido? Né? Então, são pontos importantes aí a serem pensados. Deixa eu só passar aqui, que eu acho que não sei o que deu aqui. Na questão amostral, por exemplo, verifica quando nós paramos para pensar, olha só quantas amostras, quantos frascos, por exemplo, são possíveis utilizar, né? Quantos frascos eu posso utilizar, desde vidros, desde plástico, e quando eu penso, bom, eu vou fazer a amostragem, então, da água, mas eu vou utilizar que tipo de frasco? Eu preciso preencher a água até o topo? É uma pergunta. Será que eu posso deixar um espaço vazio dessa água e formar um headspace? O que eu faço em relação aos micro-organismos, né, que estão ali? Né? Eu teria que utilizar algum inibidor, né, químico para isso. Então, tem parâmetros que vão influenciar nos valores do delta-13, e esses parâmetros aí que eu gostaria de discutir, porque são pontos importantes que nós precisamos fazer essa reflexão para que o preparo da amostra ela seja da melhor forma possível. Então, independente da análise, o pesquisador, o aluno, ele precisa ter esse cuidado. No caso aqui, são os tipos de frasco, por exemplo, utilização de filtros, inibidores, né? Vejo que tem diferentes autores que se preocupam com isso. Olha só, isso vai desde 2005 até atualmente, 2020, até antes de 2005, mas a forma de preservação. Tem diferentes formas de preservação de uma amostra, por exemplo, de água, né? Desde a utilização do ácido fosfórico, por exemplo, até a utilização de filtros com diferentes inibidores. Então, veja que esses autores, eles estudam isso para ver se realmente esses parâmetros vão influenciar nos resultados delta-13 do carbono líquido. Também as temperaturas, né? Será que a temperatura vai influenciar também na preservação? Vejo que desde temperatura ambiente até 4 graus Celsius foram estudados, né, ultimamente. E dependendo do tipo da conservação da amostra, vejo que a questão do tempo, né, para que a assinatura ela fique original, ela pode variar, né, por exemplo, 2 semanas, aqui no caso, até 9 meses. Então, ela pode ser conservada até 2 semanas, dependendo do tipo de conservação. E isso aqui é muito importante nós refletirmos, porque muitas vezes, quando nós tiramos a amostra do campo, né, e trouxemos para o laboratório, nem sempre é possível fazer uma análise de imediato. Às vezes, as amostras elas ficam lá na geladeira, né, e elas precisam passar até por uma fila, afinal de contas, tem outras amostras que estão sendo processadas, e vejam que, dependendo do tempo, né, aqui os autores falam, eu tenho uma certa influência nisso tudo. Eu não posso passar, por exemplo, de 2 semanas, né, tendo uma conservação somente com ácido fosfórico, por exemplo, de uma amostra, daqui a 1 mês analisar. Não, o valor original ele vai ser alterado. Né? Então, esses autores, por exemplo, Taipali, eles estudaram, né, esses tipos de frasco, são diferentes tipos de frasco, veja bem, né, interessante isso, com diferentes septos, e eu gostaria de mostrar esse resultado aqui para vocês. Vamos passar aqui. Aqui. Acho que deu algum probleminha aqui só na passagem, né? Mas olha só os resultados interessantes aqui que eles tiveram, tá? O melhor frasco deles, que não ocorreu uma variação aqui isotópica original da amostra, são amostras de lago, tá? Do delta-13. Do delta-13 do carbono do dia, com diferentes preservações em relação a frascos. Foi esse frasco aqui, o Extender. Né? Então, até 200 dias eles tiveram praticamente, são valores originais da onde foi retirado. Agora, observe que após 10 dias, né, de preservação da amostra, mesmo utilizando outros tipos de frasco com diferentes septos e até com diferentes inibidores, já ocorre a modificação dos valores isotópicos originais. Né? Então, veja que há uma necessidade também de uma padronização de frasco a ser utilizado.
né? Por quê? Porque, às vezes, esses frascos aqui, eles são mais caros, eles custam. Mas a possibilidade de utilizar outros tipos de frascos com diferentes septos, sim, a possibilidade. Só que há uma necessidade de também verificar se realmente a assinatura isotópica ela vai se conservar durante aquele tempo. Então, até chegar ao protocolo, no protocolo eles dizem assim, não, nós vamos utilizar, então, esse tipo de frasco que pode ser utilizado até tantos dias, e até tantos dias não vai ter nenhuma alteração na composição isotópica da amostra, né? Então, os seguintes autores, eles estudaram aqui a questão da filtração, tá? A filtração e a exposição a diferentes tipos de inibidores químicos. Veja que os resultados encontrados desses autores em relação aos micro-organismos utilizando diferentes filtros é bem interessante. Aqui no eixo Y tem a contagem de micro-organismos, né? Então, no eixo X são a questão dos diferentes tipos de filtros, composições de acetato de celulose, nylon, enfim. E veja que após 3 dias, né, mesmo padronizando ali o tamanho do poro, do filtro, mesmo utilizando filtro, tem uma contagem já expressiva de micro-organismos, né? O filtro que melhor teve resultados foi do PTFE. Vejo que somente começou a aparecer o desenvolvimento mesmo de micro-organismos após 41 dias de filtração, né? Então, aqui está um exemplo bem característico em relação ao tipo de filtro. Então, para o protocolo é muito importante, afinal de contas, qual tipo de filtro que nós vamos utilizar? Tem que ser padronizado, porque se eu utilizar um diferente filtro, vai ter resultados diferentes no final, né? E esse aqui, o autor, eles dão um exemplo aqui para vocês, que eles utilizavam filtro de nylon com diferentes diâmetros. Olha só que interessante. Praticamente, os valores originais aqui do delta 13 do carbono DIC, por exemplo, eles foram conservados até uns 20 dias, mais ou menos assim, tá? Utilizando um diâmetro do filtro de nylon, por exemplo, de 0,45 micrômetros. Agora, quando esse diâmetro foi maior, vejo que já teve a proliferação de micro-organismos, né, consideráveis e uma variação do valor isotópico original. Então, vejo que aqui já teve uma decomposição da matéria orgânica, né? E já teve uma alteração, mesmo utilizando um filtro com um determinado diâmetro, né? Então, vejo que nós já começamos a entender e que é importante a questão do tipo de filtro, do diâmetro também de poros de filtração, que são importantes. E para isso, para o procedimento analítico, é importante definir isso para que chegue no protocolo muito bem definido. Aqui os autores, eles também demonstram resultados bem interessantes dos tipos de inibidores químicos, que esses inibidores, eles vão inibir a atividade microbiana, tá? Então, aqui está, esses resultados aqui onde tem a parte vazia, assim, mais clarinho, né, de todos eles, tá? Os círculos claros aqui, eles chamaram de resultado de branco, ou seja, eles adicionaram aqui uma quantidade de açúcar, simplesmente para ajudar no desenvolvimento mesmo microbiano. Então, sem a utilização de inibidores, nesse caso aqui, certo? Então, olha que interessante, em todas as amostras, desde a água subterrânea, a água do rio, a água do mar, vejo que tem lá a decomposição da matéria orgânica, também do açúcar, estimulando a produção do carbono inorgânico dissolvido. Em todas elas, isso acontece. Veja que interessante. E, claro, também tem os valores aqui isotópicos, né, que também estão alterando, se tornam constantes com o passar do tempo. Há uma produção ali, há um desenvolvimento microbial. Agora, quando a utilização, por exemplo, de inibidores, são as figuras onde tem os círculos preenchidos, por exemplo. Aqui eles utilizaram o cloreto de benzalcônico, né? Então, não teve nenhuma alteração do valor isotópico original da água subterrânea, né, quando se faz a análise do delta 13 do carbono do DIC, porque os inibidores aqui, eles já fazem a função deles, certo? Observe que também eles utilizaram outro tipo de inibidor, que é uma solução saturada, supersaturada de cloreto de sódio, e também não teve uma variação isotópica desses valores, né? Isso acontece tanto na água subterrânea como também na água do rio. Então, veja que eles estudaram diferentes tipos de inibidores, que é para ser uma alternativa ao cloreto de mercúrio, que é extremamente tóxico. E eles notaram que, eu posso utilizar, sim, né, um cloreto de benzalcônico, por exemplo. Agora, quando chega na água do mar,
essa utilização desses inibidores, eles se tornam limitados até certo ponto, por exemplo, né, uns 15, 20 dias. A partir daí já começa uma alteração desses valores, né, entende? Então, essa é uma questão importante, né, que são lições aprendidas aí nesse preparo da amostra, que é uma necessidade de estudar aí, padronizar, por exemplo, a questão da filtração no protocolo, né? É um passo importante para diminuir a atividade microbiana, mas também é interessante, é importante estudar a questão do tipo de filtro, né? Qual vai ser o tipo qual o diâmetro que vai ser utilizado nesse protocolo, né? E vai ser colocado inibidores, quais? Até que ponto isso pode afetar, né, uma atividade microbiana? Até 15, 20 dias, ok, mas isso é bem estipulado, né? E veja que são lições aprendidas, a padronização do tipo de frasco, tipo de filtro, inibidores, enfim, é o resumo desse slide que eu estou passando para vocês. Continuando na questão da sequência analítica, brevemente, então, falei da amostragem, passei um pouquinho, me detive no preparo da amostra, de alguns pontos, né, que podem afetar aí as análises químicas, e agora eu gostaria de falar um pouquinho, então, sobre a questão da medida, né, da determinação, da análise em si. Como é que eu faço essa análise? São alguns métodos aí na literatura, os 3 principais aqui eu selecionei para vocês, para poderem ver. O primeiro método, ele faz a precipitação dos carbonatos, né? Aqui tem uma figura que representa essa precipitação dos carbonatos. Imagine que essa amostra tem muito carbonato, né? Mas, em seguida, tem a separação desse precipitado, e depois a secagem desse precipitado. Em seguida, esses autores, né, que seguem esse método 1, eles fazem a adição de ácido fosfórico em tubos especiais, para que esse gás seja liberado, e a purificação, então, do CO2 gerado dessa reação, ela seja feita numa linha de vácuo, né? Esse é o método 1, vamos dizer assim. Há outros autores que seguem esse outro método 2, que não se detém nessa precipitação de carbonatos, nem a separação, mas eles já adicionam diretamente ácido fosfórico nesses frascos especiais, né? Vamos dizer assim, nesses tubos especiais para serem utilizados nessa linha de vácuo. E após a adição, então, né, a liberação dos gases e, claro, a purificação na linha de vácuo. Para quem não conhece, né, esse aqui é um exemplo de uma linha de vácuo. Vejam como é a complexidade disso tudo, né? Porque, além de linhas, traps, né, de temperaturas, armadilhas, vamos dizer assim, de temperaturas para poder reter o CO2, vejo que ao redor tem toda a questão de uma linha de vidro ou quartzo, né, dependendo da situação, com bombas de vácuo. Então, é extremamente complexo isso tudo, né? E tem também o método 3, que eu gostaria de mostrar para vocês rapidamente, que também não precisa dessa questão da precipitação de carbonato, separação do precipitado, e vai justamente automatizar também a adição do ácido fosfórico e utilizar aí a liberação, por exemplo, a purificação do CO2 através de um sistema de cromatografia, né? Nós estamos falando aqui de um sistema hoje moderno, né, também, que é um equipamento espectrômetro de massa, que eu gostaria de falar brevemente sobre algumas características dele. Tá? Então, vejo que toda aquela parte ali do preparo da amostra, ela pode ser resumida basicamente nesse módulo aqui, né, que é o GasBank 2. E a parte de detecção, então, fica com essa parte aqui de baixo, certo? O detector. Então, analisem que, abrindo um pouquinho, né, vamos abrir aqui por dentro, vamos abrir o GasBank para mostrar por dentro, né? Veja que também tem uma complexidade, mas, claro, né, fica bem menor, bem reduzido, bem mais compacto, né? E aqui tem todo o sistema cromatográfico, né, coluna cromatográfica, tem a parte de separação aqui da água aqui envolvida, e, claro, também toda a questão de válvulas, né, tem uma certa complexidade, mas isso se torna muito mais prático, né? Então, aqui vocês podem ver, tem um braço mecânico que vai ajudar na adição de ácido, por exemplo. Então, deixa eu passar aqui, olha só, eu gostaria de mostrar para vocês, né, as agulhas que elas são inseridas nesse braço mecânico. Vejo que há duas aqui, né? Então, por exemplo, uma poderia adicionar ácido, né, num dos vaios, enquanto a outra está fazendo chamada, vamos dizer assim, aquisição, a amostragem da água, do CO2, né? Então, essa aqui é uma vista superior, certo? Uma vista superior do trail, né? Dessa parte onde ficam os frascos, né?
E, em seguida, vejo que esses frascos, né, eles podem ter a seguinte opção da introdução, por exemplo, da amostra. Esse aqui é um esqueminha que mostra o preenchimento de um dos frascos com o ácido, né? E quando adiciona-se o ácido aqui, em seguida se faz a retirada do ar que está dentro do interior aqui dos frascos, né? Com adição de hélio, por exemplo. Então, o sistema se torna totalmente inerte aqui, né? Em seguida, a injeção, então, da amostra, né? A injeção da amostra, e quando se injeta a amostra, há a liberação aqui do CO2, né? Que vai ser, então, transferido para o detector em seguida. Mas veja que, para passar, até chegar no detector, todo um sistema está envolvido aqui dentro, né? O que acontece? O CO2 ele passa uma remoção aqui da água que é executada para retirar essa umidade, né, dessa reação, por exemplo, e o produto ele vai encher então um loop, né? Esse loop vai ser injetado numa coluna cromatográfica e aqui na coluna cromatográfica vai ser feita então a separação então dos gases, por exemplo, do CO2 do ar atmosférico, por exemplo, né? E o produto, então, vai passar por uma nova etapa de remoção de água, e aí sim vai para o detector, né? Então, tudo isso acontece aqui, dentro desse sistema. Vejo que é muito mais prático, né? Comparado aí com, né, uma linha de vácuo, por exemplo. Agora, uma questão que eu gostaria de mostrar para vocês é esse... Deixa eu só mostrar aqui. Passar para cá. O gás que sai, então, desse módulo aqui, ele vai ser ionizado, por exemplo, o CO2, né? Após a ionização com o filamento aqui, esse gás ele vai ser acelerado aqui pelos aceleradores de íons, né? Então, em seguida vai ser direcionado para um analisador magnético, onde ele vai ter uma separação aqui devido ao campo magnético, e diferentes massas, né, vão interagir com esse campo magnético, vão estar, então, em coletores diferentes aqui, coletores de Faraday, né, de uma forma bem breve para vocês aí essa questão. Agora, nesse ponto, eu gostaria de chegar, né, os resultados eles saem da seguinte maneira, né? Aqui nós temos sinais característicos, certo? Onde esse início aqui dos sinais mostra a inserção do gás de referência, que já tem um valor padronizado. Vejo que o perfil desse sinal é diferente, né? Bem interessante. E em seguida tem os valores da amostra, né? Esses valores da amostra, vejo que são 10 sinais, onde se faz o desvio padrão desses 10 sinais, e aí se tem a média para ter um valor, né, característico. E é interessante, são valores transientes, né? Valores bem resolvidos, e bem na frente aqui desse sinal característico tem o ar atmosférico, né? Aqui vem a separação, é bem interessante isso. Por quê? Porque olha só a diferença desse perfil para esse perfil. Esse perfil aqui tem uma intensidade muito maior do ar atmosférico, certo? O que isso diz? Quer dizer que a minha amostra não foi bem preparada, né? Pode ser. Por quê? Porque a introdução do ar atmosférico aqui é muito maior, a intensidade é muito maior. Aí você pode parar e pensar assim, o que isso tem a ver com a questão da minha análise? Isso tem tudo a ver com a análise. Porque sinais como esse, embora pareça que estejam bem resolvidos, eles vão atuar na exatidão e na precisão dos resultados. O que seria exatidão e precisão dos resultados? Vejam esses alvos aqui. Isso aqui são conceitos muito importantes, né? Porque vejo que esse alvo aqui, deixa eu só colocar aí isso, né? Esse alvo, desculpe. Esse alvo aqui, os resultados estão diretamente no alvo, os primeiros. Eles estão resultados, deixa eu passar aqui, resultados exatos e precisos. Bem no alvo, né? E um do ladinho do outro. Agora vejam esses outros resultados aqui. São resultados inexatos. Mesmo que eles sejam um do ladinho do outro, eles são precisos, né? Uma outra definição importante. Resultados exatos, eles acertaram no alvo aqui, mas eles são imprecisos. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que o meu desvio padrão ele é maior se comparado com esse aqui, né? Esse exemplo aqui, certo? E esse aqui é a pior das condições também. Essa aqui é a questão, resultados que não acertam o alvo e são imprecisos.
E valores, aquele tipo, aquele perfil que eu mostrei para vocês, aonde tem, né, um sinal de maior intensidade do ar atmosférico, por exemplo, são valores que estão atrapalhando ali na questão da precisão dos resultados, né? E até pode ser na exatidão. Então, trabalhos aqui, por exemplo, de autores, eles estudaram essa questão do equilíbrio químico quando adiciona o ácido fosfórico e qual é o tempo necessário aí para que o ácido fique em equilíbrio né, após a reação, ou a parte do headspace com a solução. Então, isso também altera na questão da precisão, na questão da exatidão dos resultados. É interessante, né, esse estudo que eles fizeram. Vejo que os valores estudados aqui do equilíbrio, eles foram de 5 horas a 40 horas, por exemplo. Tá? E os resultados podem ser vistos no eixo X do delta-3 do carbono do DIC. Observem que de 5 horas a 10 horas, o desvio padrão aqui é muito maior. A precisão aqui ela foi diferente de amostras que tiveram um equilíbrio químico entre 15 e 25 horas, por exemplo. A precisão aqui ela foi muito melhor, né? Quando teve um equilíbrio químico comparado com esses resultados que tiveram poucas horas de equilíbrio químico, né? Então, vejo que a questão do protocolo também é importante no tempo, né, de equilíbrio, certo? Por quê? Porque o tempo de equilíbrio ele é muito importante em relação à exatidão também e talvez até à precisão dos resultados, que é o conceito que eu mostrei para vocês anteriormente, né? E vejo que após também 30, 40 horas, também esse desvio padrão ele se torna também muito maior comparado com esse tempo aqui. Isso em diferentes tipos de concentração. Tá? Então, diferentes tipos de concentração eu posso verificar essa alteração, né? Também com diferentes tipos de equilíbrio. Uma outra questão aqui importante, pessoal, é a questão da concentração. Tá? Esses aqui são outros resultados que os autores eles também colocaram aí. E vejam que quando a concentração é maior, tá? Que tiver uma intensidade maior do CO2, por exemplo, teve uma linearidade bem boa aqui, né? Então, vejo que acima de 6 nanoamperes são amostras que tiveram uma concentração maior aí de CO2, teve uma boa linearidade. Agora, quando as amostras elas começam a ter valores menores de concentração de CO2, observa-se que... Alô? Pois não? Alguém gostaria de falar? Eu acho que interromper. Amostras com menos intensidade, né, de sinal, por exemplo, de 1 a 6 nanoamperes, né, são amostras que têm concentrações bem baixas de CO2. Observe que esses valores há um desvio da linearidade. O que isso significa? Isso significa que eu tenho que prestar muita atenção na questão da exatidão. Isso significa que laboratórios que não estão acostumados a trabalhar com concentrações mais baixas de CO2 vão ter resultados diferentes daqueles que estão preparados a trabalhar com concentrações mais baixas. Por quê? Porque há um desvio da linearidade, por exemplo, na análise por espectrometria de massa. Então, vejo que são fatores na análise, né? São exemplos que eu gostaria de mostrar para vocês que podem afetar aí na precisão, né? E até na exatidão dos resultados, quando verificado o tempo de equilíbrio, por exemplo, quando mostrado assim, diferentes concentrações da amostra, há uma necessidade de um cuidado especial também na análise, né? Aqui tem um exemplo, né, desses autores de Gelman e colaboradores, muito interessante. Olha só a questão das águas aqui que eles estudaram, desde água de lago, águas geotérmicas, água do mar, enfim. E aqui eu selecionei uma concentração que os autores eles passaram, né, de diferentes laboratórios para fazer esse estudo. Então, 5 laboratórios receberam essas amostras, tá? E essa concentração do carbono inorgânico dissolvido, ela foi determinada antes. Então, vejo que tanto a água do lago quanto da água do mar tem concentrações, né, elevadas de carbono inorgânico dissolvido. Agora, essas outras águas aqui, não. Elas tiveram valores bem mais baixos, tá? Por que eu gostaria que você prestasse atenção nesses pontos? É justamente para exemplificar aquele slide anterior,
que fala a respeito justamente dos resultados que esses laboratórios encontraram. Olha só, quando se trata de uma maior concentração do carbono inorgânico dissolvido, vejo que praticamente os resultados aqui, né, eles não tiveram diferença estatística significativa em pelo menos 4 dos 5 laboratórios. Né? Interessante isso, olha só apenas um laboratório ficou de fora. Né, quando se trata de concentrações maiores de carbono inorgânico dissolvido. Agora, quando a concentração do carbono inorgânico dissolvido é menor, vejam que já essa comparação entre os laboratórios já começa a complicar, porque nós estamos numa faixa de concentração aí que nem todos estão acostumados a trabalhar, e que essa comparação interlaboratorial ela tem um maior desafio também. Então, veja que tem uma faixa de concentração aí, tanto baixas concentrações, né, quanto mais elevadas, o carbono inorgânico dissolvido, que é importante, sim, prestar atenção, né, na análise, certo? E esse aqui é um dos últimos exemplos aí da questão da colaboração interlaboratorial. Aquele trabalho que eu mostrei para vocês foi um dos primeiros trabalhos que fizeram uma colaboração internacional do carbono, do delta 3 do carbono do DIC. Esse aqui é o segundo trabalho. Veja que já o número maior de laboratórios envolvidos, né? Só que com uma diferença. Aqui quem estava organizando esse ensaio interlaboratorial, ele padronizou as amostras no início. Então, todos os laboratórios eles receberam aí, né, uma amostra bem padronizada, no mesmo frasco, enfim, para evitar os erros atribuídos ao preparo, à amostragem. Então, mesmo assim, observem que no material de referência, né, certificado, por exemplo, houve laboratórios que não conseguiram entrar aqui nos valores, né, originais desse material certificado, né, de referência certificado. Aqui houve, olha só, são vários laboratórios que ficaram fora, né, disso tudo. Isso só considerando a análise. Então, vejo que a própria análise em si, ela é muito importante quando também está se definindo um protocolo analítico. Como é que vai ser feito essa questão da análise? Né? Será que vai ter que ter um controle aí de qualidade, ou é feito simplesmente apertando um botão, né? Então, geralmente as pessoas acham que apertando um botão vai ser o resultado e pronto. Não. Numa análise, há uma necessidade também de se pensar de como é feito essa análise, né? E como considerações finais, essa reflexão que eu passo para vocês é simplesmente para ressaltar a importância da metodologia, ok? A importância da metodologia do procedimento. O desenvolvimento do procedimento até chegar ao protocolo, ele é essencial, né? É essencial. Então, vejo que nós passamos por algumas etapas aí que vão ser cruciais para uma análise química, desde a amostragem, a preparação da amostra, a análise, a própria validação, que né, não tive tempo de falar agora, né, os tratamentos dos dados, por exemplo. Então, foi apenas uma pincelada para que despertasse aí essa questão da qualidade dos resultados para vocês, né? E, claro, tudo isso, né, esse desenvolvimento metodológico aí, ele traz, sim, um investimento em análise e no tempo, né? Então, vejo que não é simplesmente ir lá colocar, inserir a amostra, não, tem que ter um pensamento até desenvolver o procedimento, a metodologia, há sim um investimento na pessoa, né, no pesquisador, no aluno que vai desenvolver aquele método e certificar que aqueles resultados eles tenham qualidade, né? E claro, a colaboração interlaboratorial é extremamente importante também, né? Afinal de contas, isso vai verificar aí como é que estão essas análises de diferentes tipos de laboratórios, né? Então, pessoal, isso que eu gostaria de mostrar para vocês, que a elaboração do protocolo é muito importante, né? Mas ela apresenta também desafios aí. E os desafios estão ligados no procedimento analítico. Então, há uma necessidade de analisar como foram feitas essas análises de uma maneira especial, com carinho, né? Então, eu acho que o tempo aqui deu bem certinho. A Cristina me falou que eram 40 minutos, então já estou no 39,30, né? E eu gostaria de agradecer aí a sua paciência também e também a sua atenção nessa palestra, tá certo? Cristina, muito obrigado novamente pelo convite, por toda a comissão organizadora. Eu espero ter contribuído com vocês aí.
Então, boa tarde a todos, né? Como a Cristina já me apresentou, eu sou geóloga, né? Me formei na UNB e concluí meu mestrado ano passado, no começo do ano passado. E meu mestrado, uma das aplicações da metodologia que eu utilizei, né? Que é o Delta 13C, o isótopo de carbono, também tem essa aplicação na área forense. E aí eu estou voltei à apresentação hoje para essa parte mesmo, né? Então, o título da minha palestra ficou a utilização do Delta 13C como ferramenta ambiental forense em áreas de deposição final de resíduos sólidos, né? Então, para a gente começar, o que são isótopos estáveis, né? Isótopos estáveis são isótopos que não se deterioram com o tempo, então eles são muito bons para utilizar eles como traçadores. Então, normalmente, a assinatura isotópica da fonte, você consegue observar ela, da fonte poluidora, você consegue observar ela nos meios hídricos, né? Tipo, que estiverem perto da região. E aí, o isótopo ele é representado sempre pelo delta, né? E, então, no caso, o delta 13C é a razão isotópica do carbono 13 pelo 12, que é o mais abundante pelo menos o menos abundante pelo mais abundante. Então, normalmente, quando você tem uma amostra que o delta 13C dela deu positivo, a amostra está enriquecida em carbono 13. E da mesma forma, quando uma amostra sua está com um resultado negativo, ela está enriquecida em carbono 12. Né? Isso aí vai ser importante depois para a gente entender os processos mais para frente, a assinatura isotópica que acontece durante os processos, né, futuramente. Então, no caso, a gente pode estar analisando o isótopo de carbono, tanto do carbono inorgânico dissolvido, que são os componentes inorgânicos do carbono, né, que é o carbonato, bicarbonato, ácido carbônico, CO2, e também o carbono orgânico dissolvido, que são o carbono presente nas moléculas orgânicas, e também pode estar analisando o delta 13C dos gases, né? Por exemplo, o metano e o CO2, que são os principais gases que são gerados ali com a decomposição da matéria orgânica em aterros. E aí, para a gente entender isso melhor, o carbono ele tem esse ciclo, né? Então, o mesmo elemento carbono ele vai passar por esses diversos ciclos e isso vai cada reação química que acontece nesses ciclos vão estar gerando assinaturas isotópicas do carbono distintas. Então, por exemplo, essa imagem aqui eu gosto bastante. Por exemplo, o delta 13C da atmosfera é de menos 7,5 por mil. E o delta 13C do solo, por exemplo, é de menos 20 por mil. Então, cada etapa desse ciclo do carbono vai estar gerando uma assinatura isotópica distinta. Isso para a gente é muito interessante depois para a gente poder estar analisando questão de fonte. E na decomposição da matéria orgânica, que é o principal processo que vai estar sendo responsável por estar trazendo as assinaturas isotópicas para a gente estar analisando futuramente na área de deposição de resíduos, o carbono, a matéria orgânica no solo, primeiramente, ela vai ser degradada de forma aeróbica, né, que é utilizando todo o oxigênio ali presente, e aí depois que esse oxigênio vai acabando, a matéria orgânica vai sendo degradada por outros, como é que se diz? O processo de oxidação anaeróbica, né, sem o oxigênio. Então, a matéria orgânica pode ser oxidada anaerobicamente pelo nitrato, depois o manganês, né, isso é a ordem das equações. No caso, o nitrato, para estar formando o gás nitrogênio, aí manganês, ferro 3, SO4, e aí só quando não tem mais esses receptores de elétrons presentes no sistema, que aí sim vai estar gerando o metano, e o metano, principalmente, né, vai estar ocorrendo a metanogênese, que é a formação do gás metano. Por que não passou? Ok. E em área de deposição de resíduos sólidos, da mesma forma que que uma matéria orgânica no meio ambiente natural ela vai ser decomposta, o nosso lixo é composto muito por matéria orgânica. Então, assim, no caso aqui do lixão da Estrutural de Brasília, que foi o lugar que eu estudei no meu mestrado,
mais de 50% do lixo, assim, eu julgo dizer até que 60% do lixo que é jogado fora é comida. Então, assim, a matéria orgânica está ali presente realmente no lixo decomposto. E aí, ok. Para a gente entender exatamente como que como que acontece essa decomposição da matéria orgânica no aterro, é importante a gente saber que o aterro ele passa por diversos estágios. Então, ali, aquele lixo que a gente acabou de jogar, que tem aquela matéria orgânica dissolvida, da mesma forma que a matéria orgânica é primeiro oxidada pelo oxigênio e depois aqueles receptores de elétrons que eu citei anteriormente, isso vai acontecer da mesma forma num aterro, num lixão, que seja, um depósito de lixo. Então, primeiramente, vai ocorrer uma fase aeróbica e ácida do aterro, então aquela matéria orgânica vai começar a se degradar de forma aeróbica, produzindo CO2, principalmente, e aí, a partir do momento que não tem mais oxigênio disponível e também não tem mais aqueles receptores de elétrons, né, o sulfato, o nitrato, etc., vai acontecer a degradação anaeróbica com a produção de metano, se inicia, então, a metanogênese, né? E aqui a gente está gerando CO2 e CH4, que são dois gases que têm carbono. E aí, cada gás desse vai ter uma assinatura isotópica distinta. Beleza. E aí, essa assinatura isotópica, ela foi feita um estudo, né? Por esse artigo aqui traz esse estudo, o Imer et al. 2013, que ele pegou e analisou qual é a assinatura isotópica do carbono, desses gases, principalmente aqui do DIC, né, do carbono inorgânico dissolvido, em cada etapa dessa. Então, por exemplo, lá no começo, na fase aeróbica e ácida, no estágio inicial de um aterro, a razão isotópica do carbono inorgânico dissolvido, ali, no caso dos componentes inorgânicos do carbono, né? O bicarbonato, que você pega todo mundo que tiver ali, né? No caso, todos os carbonos inorgânicos. Ela vai ser muito similar à razão isotópica da matéria orgânica, que é uma razão isotópica ali de menos 20, menos 25, menos 24, mais ou menos. Então, o CO2 produzido aí vai ter essa assinatura isotópica parecida com a do carbono orgânico. E a partir do momento que a metanogênese inicia, essa assinatura isotópica do carbono inorgânico dissolvido, que eu vou chamar de DIC para facilitar, ela vai ficando cada vez mais positiva, né? Por quê? Por exemplo, aqui na metanogênese ocorre, por exemplo, a fermentação do ácido acético, né, que é uma molécula orgânica, e essa fermentação do ácido acético vai estar gerando um mol de CO2 e um mol de CH4. Então, por exemplo, nessa reação, quem realiza essa reação são bactérias chamadas bactérias metanogênicas, né? E essas bactérias vão estar preferindo utilizar o carbono mais leve para estar realizando as suas atividades metabólicas, né? E aí, no caso, acaba gerando um CH4, um produto de CH4 mais negativo, e aí acaba que o meio fica enriquecido numa razão isotópica positiva, fica enriquecido no carbono 13. Novamente aqui, né? Então, o negativo, a amostra está enriquecida em carbono 12, né? Que é aqui no processo da metanogênese, e aí o meio, o carbono inorgânico ali dissolvido no sistema, fica enriquecido em carbono 13. E aí, o outro processo que a gente tem que falar quando a gente fala de aterro são a questão das colunas de contaminação que podem ser geradas a partir da percolação do lixiviado em subsuperfície. Então, esse é outra parte importante da gente saber, porque normalmente esses aterros que estão nessas diversas fases, diversos estágios, eles foram iniciados como lixões, né? Ou como no caso no meu caso, né? Foi um aterro controlado, então o lixo foi depositado ali sem as devidas contenções de impermeabilização, e o que acontece é que esses contaminantes vão ser passados para o solo e vão atingir o lençol freático em certo ponto.
E aí, no caso, então, a gente tem essa formação da pluma de contaminação, que quanto mais próximo do... deixa eu ver se eu consigo colocar um... Não consigo. Enfim, quanto mais próximo à fonte, essas concentrações de contaminantes vão ser maiores, e aí, quanto mais a gente vai afastando da fonte de contaminação, essas concentrações vão diminuindo, né? E aí, trazendo para o lado de forense, querendo ou não, isso é um crime ambiental. A gente está poluindo um recurso que muito provavelmente é utilizado pela população. E, no caso, essa metodologia, né, da razão isotópica do carbono inorgânico dissolvido, do DIC, ela traz essa questão justamente para a gente poder estar identificando a fonte de contaminação. Então, trazendo aqui mais ou menos o DIC em carbonos em aquíferos não contaminados, ele vai ser negativo, ele vai variar de -4 a -30, que vai depender muito das plantas presentes na área de recarga do aquífero. Então, se um aquífero ele tem área de recarga com plantas lenhosas e arbustivas, vai ser mais negativo, né? De -16 a -28. Aí, gramíneas, no caso, vai ser -4 a -14, mas de qualquer forma é negativo. Então, se você faz uma análise, pega uma amostra de água de um aquífero, analisa, faz a análise do carbono inorgânico dissolvido, do delta 13C, e aí você encontra uma razão isotópica positiva, você já fica ligado que ali pode ter alguma indicação de contaminação por lixiviado. Então, a minha área de estudo, né, apresentando para vocês, é o aterro controlado do Jockey Club de Brasília. Ele fica localizado ao lado do Parque Nacional de Brasília. É um dos maiores parques, acho que é o maior parque aqui do Distrito Federal de conservação ambiental. E esse lixão ele se iniciou em 1970, mais ou menos, junto com a construção de Brasília. E aqui foi crescendo uma comunidade, né, chamada de Vila Estrutural. Ao lado do lixão. Era primeiro principalmente composto por catadores, né, que trabalhavam aqui. E aí, esse lixão aqui, ele faz fronteira também com esse córrego Cabeceira do Valo, e aqui, bem na beira aqui do córrego Cabeceira do Valo, são chácaras com plantação de hortaliças, né, que as hortaliças vêm depois para Brasília para ser vendido nas feiras de Brasília, né. Então, essa é a localização da minha área. E esse aterro é classificado como um aterro controlado, que nada mais do que um lixão que mudou de estágio porque o lixão começou a ser jogado terra em cima e não tem lixo aparente. Então, é basicamente isso. Ele não tem nenhuma impermeabilização do solo, então os contaminantes estão em contato direto com o solo e é uma fonte de contaminação realmente, assim, bastante presente ali realmente no local. E aí essa área fica localizada, para melhorar a situação dela, fica localizada num divisor de águas. Então fica bem no divisor de águas de duas unidades hidrográficas importantes aqui do Distrito Federal. Ambas têm esses rios que drenam para o Lago Paranoá. E então, quando chove aqui, basicamente a água vai para qualquer lugar, né? Porque realmente aqui é um divisor de águas. A hidrogeologia, lá a gente tem um latossolo razoavelmente espesso, um latossolo vermelho. E qual que é interessante desse latossolo? Ele é extremamente poroso. Além disso, a geologia lá do local, a gente tem lentes de quartzito presentes que ampliam assim de forma muito grande a questão da percolação de contaminantes, porque essas lentes de quartzito elas formam zonas com maior permeabilidade no solo, né? E esse solo, o latossolo presente ali, ele é bastante permeável, ele é poroso, fortemente drenado, apesar de ele ter essa textura argilosa, ele é um solo bastante drenável, né? E aqui
são os pontos que eu analisei no meu mestrado. Existem esses pontos em roxo, são queimadores de gás metano que existem dentro do lixão, que são estruturas para poder queimar o metano que está sendo ali produzido. Então, basicamente são queimadores que ficam ligados aí, basicamente, quando chove, apaga, né? Mas, tipo, eles ficam ligados de forma a diminuir a questão da explosividade do aterro. E aí, os pontos de coleta de lixiviado que eu fiz foram esses de verde, né? Que esse L1 é a lagoa de contenção de chorume. Depois, e esses outros D2, D3 e D4 são drenos, que não levam, às vezes, a lugar nenhum. E eu também analisei uma estação de água, um posto de monitoramento de água subterrânea, multinível, 2 níveis no caso, e também analisei aqui uma amostra do córrego cabeceira do valo, né, que é água superficial. Também as estações, tem uma estação pluviométrica dentro do aterro também, que foi onde eu peguei os dados de chuva. Então, esses aqui são os postos que eu analisei, né, eles ficam bem próximos ao aterro, 130 metros de distância, mais ou menos, e ele tem um poço que pega o aquífero mais raso, um pouquinho do saprólito ali, de 30 metros, e o outro de 130 metros. Essa aqui, para mostrar para vocês a estrutura interna do aterro, foi uma figura que eu produzi para o meu artigo que a Cristina falou que foi publicado lá na Applied Geochemistry. Aí é para mostrar realmente que não há nenhuma impermeabilização do solo. Então, realmente, o lixo está em contato direto com o solo, com o aquífero. Aqui, a leste, ficam as chácaras e o córrego do valo, e do outro, a oeste, fica o Parque Nacional de Brasília. Essa aqui são as nossas fotos da coleta, né, para mostrar que bem cenário Mad Max mesmo, lá no lixão. Quando estava na época de seca, realmente a poeira, muita poeira. E aqui essa foto para mostrar aqui a diferença da cor da amostra do aquífero poroso e do aquífero fraturado. Então, o aquífero fraturado lá de 130 metros, a gente pegava essa água bem clarinha, e o aquífero poroso, essa água que parece mais chorume do que água de poço em si, né? Aqui é a lagoa de chorume, aqui os pontos de coleta que a gente fez. Então, assim, quais as perguntas que a gente vai estar respondendo, né? E de forma a estar concluindo essa nossa pesquisa. Em qual estágio que está o meu aterro? Então, primeiro eu tenho que estudar qual estágio que está o meu aterro para ver se eu consigo pegar esse delta-3-EC do DIC positivo, e se ele estiver no estágio de metanogênese, se eu consigo observar isso no aquífero lá próximo da região. Então, aqui, os pós de monitoramento que eu analisei indicaram algum parâmetro químico alterado, químico inorgânico, né? O cloreto, o nitrato, indicaram algum parâmetro alterado? O DIC, no caso, auxiliou na identificação da pluma? Então, vamos lá. Os resultados, né? Isso aqui já é resultados de discussão junto, só para poder mostrar para vocês. Primeiro, em qual estágio está o meu aterro? Aqueles queimadores, a gente mediu neles a concentração de CO2 e a concentração de metano. E aí eu peguei e fiz esse gráfico correlacionando o CO2 com o metano, e aí a gente viu essa reta, uma reta mais ou menos, né? Porque o CO2, o CH4 ele é mais volátil, acaba que fica mais descendo aqui para o CH4. Essa proporção quase que de 1:1 de CO2 para metano. E também momentos em que ocorre maior concentração de metano e menor concentração de CO2, aqui CO2 depletion, e aqui, da mesma forma, maior concentração de CH4, de CO2 em relação ao CH4, então, no caso, CH4 depletion. Então, a gente consegue observar que, basicamente, o meu aterro está no estágio de metanogênese mesmo, porque o que acontece? O estágio de metanogênese é principalmente marcado por essa decomposição da matéria orgânica, né, do ácido acético, gerando um mol de CO2 e um mol de metano. Então, é uma relação linear. E aí, essas outras tendências aqui do gráfico podem ser, por exemplo, essa parte aqui de cima que ocorre a depleção do CH4, pode ser um processo de reoxigenação do sistema, em que o CH4 está sendo oxidado, está virando CO2,
o que muito provavelmente ocorre, porque é importante falar que lá no lixão estrutural, né, na área de estudo, eles fazem recirculação do lixiviado, então eles bombeiam o lixiviado presente na Lagoa de Chorume e jogam ele em cima do maciço para poder estar recirculando ele, então pode ocorrer não só isso, mas também entrada de chuva, já que o aterro não é impermeabilizado, pode estar colocando o input, né, de oxigênio no sistema, e também outro processo, por exemplo, uma área com depressão de CO2, no caso, pode ser a redução de CO2, que é um outro processo de geração de metano. Um ambiente extremamente redutor, extremamente, como é que se diz? Não, sem contato nenhum com a atmosfera, pode estar gerando um ambiente propício para o CO2 produzido na metanogênese reduzir para CH4. Então, gerando aí mais CH4, né? E aí, quando a gente analisou a razão isotópica do carbono, a gente viu que realmente esse carbono está ali variando de 10 positivo até mais 20 positivo. Então, é um carbono, uma razão isotópica extremamente positiva, o que indica que realmente o meu aterro ali está no estágio de metanogênese mesmo, não tem para onde fugir. Né? Esse dado aqui mais para cá, provavelmente foi um outlier aí que a gente coletou na época da chuva, e deu uma oxigenada ali no carbono. E os postos de monitoramento que eu analisei, eles pegaram algum parâmetro alterado? Então, beleza. Esse aqui é uma tabela com os resultados que compara o resultado do lixiviado, do poço mais raso, né, que é o de 30 metros, que pega o aquífero poroso, e do poço fraturado, e também do córrego do valo, que é a água superficial. E aí a gente já consegue observar algumas coisas. Por exemplo, condutividade. O lixiviado, a condutividade dele, muito alta, 9.000 microsieverts por centímetro. No poço raso, eu pego uma condutividade de 1.500 microsieverts por centímetro. Já está muito alta. Normalmente, a água não tem essa condutividade toda, não. E aí, o aquífero mais profundo, uma condutividade de 159, já diminuiu, e o córrego, 77. Outra coisa, alcalinidade. Lixiviado, alcalinidade lá em cima, alcalinidade de bicarbonato, né? E o poço raso, a gente pega uma alcalinidade super alta também, 161 miligramas por litro de bicarbonato. O poço profundo também, e o córrego do valo já bem mais, bem menor, a alcalinidade. Cloreto. Cloreto é muito interessante, porque o cloreto, no lixiviado é altíssimo, né, em torno de 1.500 miligramas por litro, e no poço raso a gente pega uma concentração muito alta, de 220 de miligramas por litro de cloreto, enquanto que no poço profundo e no córrego a gente pega essa concentração bem mais reduzida, né? Da mesma forma, nitrato bem alto também no poço raso, até mais alto do que no lixiviado. E amônio também, o íon, né, amônio, altíssimo no lixiviado e também alto aqui no poço raso. E também ferro. O ferro chega a dar uma anomalia aqui no poço raso, ele deu ferro total 84 miligramas por litro, sendo que no lixiviado 1 miligrama por litro. Então, mas isso é outro assunto, que não sei se vai dar tempo de falar hoje. Vamos focar principalmente ali no DIC. Então, eu peguei e fiz mais ou menos um esquema dessa pluma de contaminação, né? Porque cada elemento vai ter uma pluma de contaminação distinta. Por quê? Cada elemento vai se comportar de forma diferente no solo. O cloreto, por exemplo, tanto o cloreto quanto o sódio, eles são íons menos reativos. Então, eles não vão interagir tanto ali com o meio quanto o amônio e o potássio, por exemplo. O amônio, como o solo é muito argiloso, ele é mais propício a ficar retido na estrutura interna das argilas ali presentes. O potássio da mesma forma. O cloreto, então, ele é um indicativo muito bom para você ver até onde está indo essa pluma de contaminação. Então, a gente viu que, por exemplo, no aterro, o cloreto é mais de 1.500, né? E aí a gente viu que ele vai se dissipando até que aqui no poço raso a gente pega uma concentração de 240, 220, mais ou menos. E aí, a partir do momento que ele vai se diluindo mais na água do aquífero, as concentrações vão ficando cada vez menores.
E depois eu peguei e analisei uma razão. Peguei e analisei a relação entre as minhas análises de carbono inorgânico dissolvido, tanto no lixiviado quanto no aquífero poroso, no aquífero raso e na água superficial, pela alcalinidade. E aí a gente consegue ver que o lixiviado está nessa parte que mais positiva, então variando o DIC aí de mais 10 a mais 20. O poço mais raso, ele está aqui intermediário entre o aquífero poroso, o aquífero fraturado e o rio, e também entre o lixiviado. Então, ele está aqui bem no meio, assim. Então, eu peguei uma assinatura isotópica no meu aquífero de mais 1, mais 2, às vezes, o que, como eu falei anteriormente, isso não é comum em aquífero. A água, normalmente, tem assinatura isotópica, aquíferos, né, de -4 a -28, -30. Então, assim, eu peguei um resultado positivo. Além disso, eu tive parâmetros químicos, o cloreto, por exemplo, o amônio, dando valores altos, né, no meu aquífero. Então, essa assinatura isotópica do carbono inorgânico dissolvido, ela pode sim estar me indicando ali tem contaminação por causa do lixiviado. E aí, eu utilizei essa equação aqui, né, do carbono, o delta 13C observado no carbono poroso, vai ser uma relação de massa entre o carbono, o background daquela amostra, então seria tipo aquele aquífero sem estar contaminado, a razão isotópica dele sem estar contaminado, com o lixiviado. Então, a razão isotópica do carbono que eu estou observando na minha amostra, ela vai ser uma proporção do carbono que seria do background com o do lixiviado. E aí que eu consegui observar que aproximadamente ali 48%, fazendo esses cálculos, né, aproximadamente 48% do carbono inorgânico dissolvido que eu estou analisando ali na minha amostra do aquífero poroso, do aquífero mais raso, ele pode sim ser de origem metanogênica, pode estar vindo do aterro. Para explicar melhor essa fórmula, né, então, a razão isotópica do aquífero contaminado, ele vai ser uma proporção do background. No meu caso, eu usei o valor de background como do aquífero fraturado, ali o mesmo aquífero, só que mais para baixo, porque lá não peguei contaminação, pelo menos não aparente, né? E uma razão com o lixiviado, né? Então, por que eu utilizei também o valor de background como o do aquífero fraturado do mesmo local? Ai, meu Deus do céu, como é que é o nome? O nível do aquífero poroso, o nível do aquífero poroso era mais baixo do que do aquífero fraturado. Então, quando o aquífero fraturado, por mais que ele estivesse mais profundo, quando eu medi o nível da água, o nível do aquífero fraturado estava dando mais para cima, mais perto da superfície do que do poroso. E aí, conversando com meus orientadores, ele falou, olha, Giovana, pode estar ocorrendo uma drenância vertical ali também, né? Porque o fraturado está mais tá confinado e pode estar ocorrendo essa drenância vertical ali da água passando do fraturado para o poroso de alguma forma. Então, por isso que eu utilizei esse resultado, esse dado como background. E aí, para concluir, né, a aplicação do Delta 13C, ele se mostrou muito eficiente para identificar o DIC, né, dissolvido ali de origem metanogênica, principalmente na água subterrânea próximo ao aterro controlado do Jockey Club, né, do lixão da estrutural. E o aquífero mais poroso, no aquífero poroso, pela medida que eu fiz daquela equação, a gente viu que aproximadamente 48% do carbono inorgânico dissolvido ali realmente pode ser de origem metanogênica, e também a atenuação de alguns contaminantes na pluma foi observada, né? Por exemplo, o amônio e o potássio na pluma pode ter sido atenuado por interação com o meio.
Aí, outras aplicações desse método que eu utilizei, não só na área forense, os isótopos estáveis, no geral, eles são muito utilizados como traçadores, tanto em processos biológicos quanto em processos de contaminação, enfim, traçar. E também na parte que eu faço parte atualmente, finaliza esse mês, inclusive, o projeto que eu faço parte como pesquisadora, na gestão de resíduos, né? Então, no caso, o artigo que eu publiquei na Applied Geochemistry, ele foi mais voltado para essa parte de monitoramento para aproveitamento energético, porque o projeto que eu faço parte, o projeto Raesa, é um projeto que tem principalmente essa abordagem. Ele é um projeto com parceria de várias instituições. Então, a SEB é a Companhia Energética de Brasília, então, tanto a SEB quanto a ANEEL, a Universidade de Brasília, a Finatec, a Faculdade de Tecnologia da UNB, diversas instituições que fazem parte desse projeto. E aí esse projeto tem como principal finalidade não só fazendo a remediação ambiental do aterro, mas também está fazendo um estudo, basicamente, assim, de geóloga só tem eu e mais outra, o resto é tudo engenheiro, para fazer esse estudo de aproveitamento energético da região, não só um aproveitamento energético da geração de metano, a partir ou do lixiviado ou do aterro ali, do lixo ali depositado, mas também uma geração, utilizar para uma planta solar também, como é que se diz? Multi-energética, né? Então, não só para utilizando o aterro em si, mas também utilizando a área do aterro, que é um aterro extremamente grande, mais de 200 hectares, para estar fazendo produção de energia elétrica. E aí, é isso. Gostaria de agradecer, deixar meu contato para quem quiser tirar dúvida. E é isso. Então, o que eu gostaria de apresentar aqui são os resultados de um trabalho que foi feito e publicado, né, com colaboração do pessoal do CETEM, da Universidade Federal de Ouro Preto, né, equipe lá da UERJ, né, sobre aquele evento, né, de Mariana, né, que depois houve um outro semelhante em Brumadinho, né, onde a gente estudou o material que saiu da barragem de rejeitos, né, que se rompeu, né? E esse trabalho saiu publicado, quem tiver interesse em ler o trabalho completo, né, tá aí a referência dele na revista Applied Geochemistry, né, que saiu em 2019. Bom, eu vou falar um pouquinho sobre o acidente em si, né, qual foi a motivação dessa pesquisa e os objetivos, como que foi a amostragem e o que foi feito com as amostras, né? E os resultados, que incluem uma caracterização da mineralogia do material, da composição química elementar, né? E da composição de isótopos, de samário neodímio e isótopos de estronço, né? Comparando, né, com as assinaturas do substrato rochoso, né, do bedrock, e caracterizando a assinatura isotópica da lama, vamos chamar assim, né, esse material que escorreu aí para dentro da calha do Rio Doce e depois atingiu os ecossistemas marinhos, né? A gente está trabalhando nisso atualmente. E algumas conclusões sobre o uso dessa abordagem. Bom, o acidente, né, eu acho que todo mundo teve notícia, né, farta sobre esse acidente, né? Eu vou falar só alguns aspectos, né? Ele ocorreu aqui nas cabeceiras, né, de um dos afluentes do Rio Doce, que está marcado aqui em preto, né? E no município de Mariana, né, ligado, né, à mineração de ferro, né, da Samarco Mineração, que é uma empresa, né, da Vale e da BHP, né? Tido como o maior catástrofe ambiental no Brasil, acho que até hoje, né? Teve 19 mortes, né? Destruição da vila de Bento Rodrigues, né? E um impacto material, humano e ambiental, né? Tanto no Rio Doce como em áreas marinhas adjacentes, que ainda está sendo avaliado e monitorado.
né? E também, do ponto de vista puramente geológico, é o maior descarga de sedimento clástico, né, num sistema fluvial, né? Isso acontece com vulcões, com outros fenômenos naturais, mas esse é um caso à parte, né? Porque é interessante nesse ponto de vista, porque a gente sabe a hora, sabe o volume e a gente sabe qual é o material que foi jogado nesse rio. Então, é uma espécie de caso de laboratório bem interessante a ser estudado a longo prazo. Como que isso vai se dispersar, né? O que que acontece com esse sedimento uma vez que ele entra no sistema fluvial e no sistema marinho. Bom, aqui é uma imagem, né, mostrando aqui os limites da barragem que se rompeu, né? Aqui à direita a gente pode ver aqui o complexo das minas, né? São várias minas de ferro aqui ao redor, que agora retomaram, inclusive, as atividades recentemente, né? E o rejeito do minério, né? O minério de ferro ele tirado do substrato rochoso, é moído, e os minerais de ferro são concentrados, e o que sobra, o que a gente chama de rejeito, né, é jogado nessas barragens artificiais. Aqui a gente pode ver a barragem de Germano, muito maior, que não rompeu, graças a Deus, né, mas esse material desceu da barragem de Fundão. Aqui a gente pode ver a barragem que ainda existia, caiu, né, nesse leito aqui, caiu, atropelou literalmente essa barragem menor aqui, a de Santarém, né, e foi embora, né? Isso corresponde a uma descarga de 62 milhões de metros cúbicos, né? O que que é isso, né? É difícil até de a gente, né, intuir que volume é esse, né? Só a título de ilustração, né, daria para fazer uma piscina de 5 metros de profundidade nessa área aqui, né, laranja do plano piloto, né? Só para quem conhece Brasília, dá para ter uma ideia, né? Uma piscina de 5 metros cheia dessa lama ali nessa região. Aqui são algumas fotos, né? Essa é uma foto minha, as outras são da mídia, né? Que saiu muito material, né? Da barragem recém-rompida, né? No primeiro plano a gente vê a barragem de Germano, que não se rompeu. Aqui a barragem, né? O dique rompeu e todo esse material, quase todo ele, desceu liquefeito, né? Se liquefez. Aqui é uma foto muito interessante, que mostra, né, de outro ângulo a barragem de Germano, intacta ainda, a barragem, né, de Fundão aqui rompida, né, e a calha desse material que desceu. E a gente já pode ver por essas fotos, né, que esse material da barragem se misturou e incorporou, né, materiais que já estavam ali, tanto no leito dos rios quanto nas encostas, né? Houve uma certa mistura com esse material. Depois a gente pode ver no canto superior esquerdo aqui a localidade dessas fotos que eu vou mostrar, né? Aqui é o antes e depois ali da vila de Bento Rodrigues. Aqui a gente tem a barragem de Santarém, né? E rompida, né? E esse material saiu descendo o rio, né? Aqui a outra vista de Bento Rodrigues, né? Depois, no médio curso do Rio Doce já, né? Ali na região de Resplendor, na fronteira ali quase com o Espírito Santo, né? A gente vê esse material foi descendo, né? Em Amoré, já no Espírito Santo, né? E depois 15 dias, né? Demorou uns 15 dias e chegou, né, ao mar, né? Formando uma pluma de turbidez, e esse material a gente está trabalhando nesse material até hoje. Qual é a motivação de trabalhar nisso? É porque a gente faz parte de um grupo de estudos, né, que está monitorando, principalmente, né, o arquipélago de Abrolhos, que é um santuário de biodiversidade marinha muito importante, né, e também outros ecossistemas costeiros aqui nessa região, né, do Espírito Santo e sul da Bahia. Esse estudo está sendo feito em função da Fundação Renova, que foi uma espécie de termo de ajustamento e conduta, que está financiando várias ações de remediação, mas também de monitoramento desse acidente, tanto na calha do rio quanto nesses ambientes marinhos. E a gente está envolvido com a pesquisa nesses ambientes marinhos, aplicando também isótopos, mas várias outras ferramentas. Então, nesse trabalho, né,
objetivo específico é caracterizar o material quimicamente e mineralogicamente e, né, fazer medições e caracterização da composição isotópica dessa lama, né? O objetivo geral qual é? É avaliar se essas assinaturas isotópicas, né, podem ser usados como indicativos da origem desse material, ou seja, pode ser usado como um proxy, né, não só ao longo do rio, mas em ambientes marinhos adjacentes, que é uma grande preocupação atual, né, da poluição desse material, né, nos ambientes costeiros, que tem muitos criadores de peixe, camarão, né, são um ambiente de reprodução da vida marinha. Abrolhos é um local de reprodução famoso pelas baleias, etc., né? Então, o que vou tratar nesse trabalho aqui, né, nessa apresentação, são amostras colhidas na parte bem proximal, antes de chegar ainda ao Rio Doce, né? Então, a caracterização foi do material ainda bem proximal, né, ainda não totalmente diluído com outros materiais ao longo do Rio Doce. Aqui é um mapinha, né, da localização mais precisa das amostras, né? Algumas foram coletadas já na própria represa de Santarém, que ficou totalmente entupida de sedimentos, na vila de Bento Rodrigues, né? E ao longo desse ribeirão aqui, Gualacho do Norte, né? Principalmente logo antes do Ribeirão do Carmo. Esse Ribeirão do Carmo ele drena uma área que vem lá de Mariana também, né? E eles se misturam, né? Se juntam esses dois córregos, né? O Rio do Carmo é maior e depois, logo depois daqui de Barra Longa, cai no Rio Doce. Aqui é uma ideia da cor, da consistência desse material. Nas áreas mais proximais, né, o material é muito ferruginoso, a gente vai mostrar aqui, né, muito característico. E em alguns locais a gente já pode ver evidências de transporte, né, fluvial, né, tracional, mas a maior parte do transporte desse material foi na forma de fluxo de gravidade, né, como se fosse uma lama escorrendo né, consistentemente e não em suspensão. Teve material em suspensão também, mas o grosso disso aqui são o que a gente chama de correntes de gravidade, correntes gravitacionais. A gente está trabalhando atualmente em outras amostras mais ajusantes ao longo do curso do Rio, né? Tem fotos delas aqui, ó, e a gente pode ver que é muito simples e muito clara a diferença entre sedimentos, né, pré-acidente e sedimento pós-acidente. É mais lamoso, né, tem essa cor mais ferruginosa, né, e um grau de compactação bem grande, que até impede um pouco, né, a lavoura, né, em alguns casos aí. O material fica duro igual um tijolo. Então, o que a gente fez com essas amostras? Fizemos análises mineralógicas, né, por difratometria de raio-x, lá no CETEM, né, com o professor Rainer Neumann, né, e uma quantificação dos minerais também por esse método de iterações de Rietveld, né? E fizemos análises elementares, geoquímicas, num laboratório comercial lá no Canadá, né, envolvendo elementos traços, maiores traços, incluindo elementos terras raras, que são muito usados também para caracterização de assinatura geoquímica, né? E as análises isotópicas, né, foram feitas no laboratório Lagir, né, lá da UERJ. Aqui está o website, né, quem quiser visitar o website lá tem bastante informação, todas as publicações com dados do laboratório estão lá disponibilizados, né, e outras informações também. E a análise desses isótopos é bem trabalhosa, esse método, né, envolve uma digestão ácida, né, depois uma separação cromatográfica desses elementos e depois a análise espectrométrica propriamente dita num espectrômetro Triton, né, que é da categoria de espectrômetros de massa termoiônicos, né, de ionização térmica, né? E esse espectrômetro da categoria também multicoletor, né? Então ele é capaz de medir razões isotópicas extremamente precisas, né? É o equipamento mais preciso atualmente, né, de medições de isótopos radiogênicos, principalmente. Então, lá nesse laboratório, a gente faz análise do sistema urânio-chumbo, samário-neodímio, isótopos de chumbo e de estrôncio, né?
Em quê? Em rochas, principalmente, né? Em minerais, separados minerais, em sedimento, né? Tem publicações também em poeira do ar, né? Os aerossóis, em dentes, já fizemos análise em dente para finalidade de isótopos de estrôncio, né? E a gama de materiais analisáveis é bastante grande, né? Então, eu vou mostrar aqui os resultados que a gente obteve em cima desse material, mas salientar que todas as análises foram na fração fina, abaixo de 74 micra. Por quê? Corresponde aproximadamente ao tamanho, né, de grão do rejeito original, a gente sabe disso, né, porque tem extensa literatura sobre o rejeito, né? Essa fração fina minimiza o efeito pepita, né? Grãos ou pelotinhas de minerais que podem alterar muito o que você está querendo medir, né? E essa fração, abaixo de 74 micra, que inclui silt e argila, né? É ela que tende a ser transportada a maiores distâncias por suspensão, né? Inclusive no ambiente marinho, né? Ela trafega por suspensão, né? Por corrente de turbidez, né? Então, a gente vai mostrar um pouquinho da composição mineral, né, a composição química e isotópica, principalmente. Então, a composição mineralógica, né, a gente analisou 6 amostras, né, ao longo daquele trajeto, desde a mais proximal aqui até a mais distal, né, e a gente pode ver que esse rejeito, né, o minério de ferro, a rocha original, ela é feita basicamente de quartzo e óxido de ferro, principalmente hematita, né? E quando esse minério é concentrado, sobra mais quartzo. Então, a gente pode ver aqui a composição. Metade, né, ou mais da metade é quartzo, né, e quase todo o resto são, né, hematita, goethita e magnetita, são óxidos e hidróxidos de ferro, né? E tem um pouquinho também de argilo mineral, né, biotita e micas, né, que formam 4, 5, 3%, né? Comparando com aqui, tem uma tese, né, sobre a caracterização do rejeito, né, uma tese lá da UFMG, né, e a gente olhando aqui a fração parecida, que é de 28 a 100 mesh, aqui a fração mais fininha, né, a gente pode ver que as composições são muito parecidas com as que a gente está vendo aqui, né, mas a gente vai ver diferenças também. Esse diagrama, por exemplo, a gente somou aqui, ó, os minerais pesados, ou seja, os óxidos de ferro, né, sobre o teor desses minerais leves, quartzo e argilo mineral e mica, né? Então, a gente pode ver que os valores do rejeito original estão fora de escala aqui, ó, 2,5 a 3,2, essa razão, né? E essas amostras mais proximais, né, parece que há uma incorporação de material argiloso, né? E depois esse material, né, ao longo da calha, né, do rio Ribeirão Gualacho, né, vai sendo lavado, né, de forma que a razão pesado sobre leve vai aumentando, né? Então, é o que a gente chama de concentração hidráulica, né? Os finos vão em suspensão e esse material foi sendo concentrado em óxidos de ferro novamente, né? E a gente está curioso para saber como é que isso vai se comportar ao longo da calha do rio toda, né? A composição química, que tem uma tabela geoquímica, tentar tirar isso aqui da frente, né? A gente pode ver a composição de elementos maiores, né? Mais uma vez, olha lá, metade da composição é sílica, que é o quartzo, né? Muito ferro, 30%, 40% de ferro, por aí, 50% de ferro, né? E um pouquinho do resto dos outros elementos. O que é interessante são os elementos traço, né, por exemplo, onde a gente pode ver teores altos de alguns metais pesados, né, que são inclusive tóxicos, né, cádmio, cobalto, cromo, né, e também níquel, né, chumbo, né, antimônio, né, são vários elementos importantes, né, arsênico também, aqui a gente pode ver 7 ppm de arsênico, é um teor bastante alto, né? Isso já havia sido notado por outros pesquisadores, né? Aqui a gente pode ver ao longo das amostras, a distância ao longo do rio, né? De entre 60 e 80 quilômetros da distância da fonte original, a gente pode ver numa escala logarítmica aqui, né, que o teor desses elementos vai decaindo
né, ao longo da distância, o que é bom, porque esses elementos são perigosos, né, no ecossistema. Já havia, né, saído um trabalho importante aqui na Nature, né, trabalho de pesquisadores aqui brasileiros, mostrando o impacto químico desse episódio. E ficou uma discussão, né, se esses elementos eles já estavam na calha do rio antes, né, e o evento só remobilizou esse material. A gente não pode esquecer que essa região e esses córregos já receberam pelo menos 200 anos de rejeitos da mineração de ouro, desde os tempos coloniais, da região de Mariana, né, do Rio do Carmo e o próprio Gualacho, né? Então, há uma possibilidade que esses elementos tenham vindo dos rejeitos da mineração de ouro e foram remobilizados, né? Então, daí que a gente teve essa motivação de usar os isótopos, que é uma forma de você tentar matar essa diferença, né? Que o isótopo tem o potencial de mostrar a proveniência, né? Eu vou falar aqui agora sobre os isótopos radiogênicos, né? Como essa é uma audiência muito multidisciplinar, né? Eu vou dar uma introduçãozinha aqui rápida, mas quem quiser fazer um comercial aqui, olha, eu vou dar um curso na pós-graduação online, está aqui os dias, né, nos horários, sobre esse assunto, né? Quem quiser mais informações, entre em contato, né? O nosso programa de pós-graduação aceita inscrições de alunos especiais, né, que não estão inscritos no curso, mas estão inscritos em outros cursos de pós-graduação. Então, está aí a dica, né? Então, primeiro eu vou falar do sistema, né, o sistema geoquímico rubídio-estrôncio, o sistema isotópico também do rubídio-estrôncio. Depois eu vou falar do sistema samário-neodímio, né? Por que a gente usa, né, isótopo de estrôncio muito em geologia e também em meio ambiente e várias outras aplicações? Por quê? Porque há uma diferença, né? Aqui a gente tem um desenho muito rudimentar, né, do planeta Terra, onde a gente tem o núcleo, né, o manto terrestre e a crosta terrestre. Então, desde a formação do planeta, esse manto funde, ele entra em fusão, né, e o magma que forma a crosta, em primeira análise, né, ele não tem a mesma composição do manto, não. Por quê? Porque vai muito mais rubídio, né, nos fundidos do manto do que o estrôncio. Isso é o que a gente chama de o fracionamento, né, geoquímico da Terra, né? Então, a crosta ela é enriquecida em elementos como o potássio, né? E o rubídio é quase um irmão gêmeo do potássio, né? Então, parte do rubídio, né, um dos isótopos de rubídio, que é o rubídio 87, ele é radioativo, né, e se transforma num longo tempo, né, de meia-vida, né, nesse isótopo estrôncio 87. Então, a gente chama o estrôncio 87 de isótopo radiogênico, porque ele é produto do decaimento do rubídio 87. Por isso que a gente trabalha com isótopos radiogênicos, né, e em contraposição aos ditos isótopos estáveis, né, como já foi abordado aqui, isótopo de carbono, isótopo de oxigênio, nitrogênio, enxofre. Essa é a categoria dos isótopos estáveis, né? Então, o rubídio estrôncio, né, são isótopos radiogênicos, né, neodímio tem radiogênico, chumbo, né, são produtos do decaimento radioativo. E a gente mede sempre razão isotópica. A gente não mede a quantidade do isótopo sozinho, não, até porque os espectrômetros também só medem razões isotópicas também. Mas a gente trabalha sempre com o quê? Com o isótopo de estrôncio radiogênico, né, que é o filho do rubídio, e sobre um isótopo natural ou não radiogênico, né? Então, essa é a razão isotópica que a gente trabalha, 87 e 86. E nas rochas e materiais da crosta, essa razão é muito alta, né? Como eu já falei, tem muito rubídio na crosta, então tem muita produção do estrôncio 87, então essa razão é alta na crosta e ela é baixa no manto. Então, essa razão ela é útil para você discriminar entre rochas e sedimentos, né, originários de materiais do manto versus materiais da crosta e mistura desses dois componentes. Falando agora do sistema samário-neodímio, né, também tem a ver com a diferenciação, né, do planeta, né, e quando o manto funde para formar as rochas da crosta, né, muito mais neodímio vai do que o samário,
né? E então a gente tem aqui o decaimento, olha lá, um dos isótopos de samário, 147, ele é radioativo e se transforma no neodímio 143, que é o radiogênico, né? Então, o que acontece, né? Na crosta terrestre, essa razão é baixa, né? A gente, mais uma vez, a gente usa a razão isotópica, né, do radiogênico sobre um isótopo não radiogênico. No caso aqui, então, essa razão que a gente se interessa mais, né? De todas as razões isotópicas, mas essa aqui é a razão de utilização. Então, são razões baixas na crosta e são altas no manto. Então, dá para distinguir também muito bem, né, rochas oriundas do manto e rochas oriundas da crosta, né? E misturas desses dois componentes também. Então, é muito usado isso, né, pelos geólogos, né, numa disciplina que a gente chama de petrogênese magmática, né? Então, se eu fizer aqui um diagrama, vou tirar isso da frente mais uma vez, né, um diagrama onde a gente coloca aqui no eixo X, olha lá, a razão, né, isotópica, né, rubídio, aliás, aqui é estronço, desculpe, gente, é 87 estronço, né, 87 estronços sobre 86 estronços, e aqui 143 sobre 144. Então, o que acontece? Nesse campo, né, as rochas que vêm direto do manto, por exemplo, como basaltos lá da dorsais oceânicas, plotam nesse campo, né, bem restrito aqui, né? Magmas formadas por fusão do manto, né, basaltos, rochas alcalinas, né, costumam plotar nesse campo, né? Rochas híbridas, ou seja, tem componentes da crosta e tem componentes do manto, né, definem esse campo composicional. E a crosta continental, como um todo, né, plota nesse grande campão aqui, sendo que a crosta antiga, como a crosta, né, brasileira, né, no caso, né, muitas rochas pré-cambrianas, né, plota aqui na parte mais inferior desse diagrama, né, e a crosta mais jovem tende a plotar nesse campo aqui. Então, esse é um diagrama famoso, quem estuda, né, petrogênese magmática, usando isótopos, né, usa muito esse diagrama como uma referência, né, para estudar a origem das rochas magmáticas. Quando a gente sabe que os sedimentos que a gente lida aí na superfície são produtos da erosão, né, de rochas da crosta, né, então os sedimentos também são estudados muitas vezes por essa abordagem. E é isso que a gente tem feito bastante e é isso que vai ser o tema daquele curso que eu anunciei agora há pouco, né? Um dos livros textos, né, tem várias, o pessoal chama isso aqui da Bíblia, né, o Principles of Isotope Geology, né? Esse é um livro muito importante, fala também de isótopos estáveis, né? Esse é um livro, tem outras Bíblias, né, mas esse aqui seria, sei lá, o original, o Antigo Testamento, né? Nesse livro, ele mostra que esse diagrama, olha lá, razão de neodímio e razão de estronço aqui embaixo, ó, pode ser usado para você quantificar e modelar misturas de dois componentes, né? Então, sabendo, né, essa coluninha aqui, ó, se você souber o teor, né, em estronço desses dois componentes A e B, a razão isotópica desses dois componentes A e B e a mesma coisa no neodímio, você, através dessa equação aqui, que eu não vou explicar ela agora, é possível você graduar essa curva de mistura, né, com 20%, 40%, 60%, 80%, 100%. Claro que os dois end members, como a gente chama, A e B, são 100%, né, de si, e misturas entre esses dois componentes. Então, isso aí é muito usado para avaliar misturas de dois componentes, mistura isotópica de dois componentes. Então, o que a gente fez com esse material, né? A assinatura isotópica dessa lama, que foi o que a gente fez, ela por si só, você não vai muito longe, né? Talvez pudesse comparar com impressão digital, né? Você pode ter uma impressão digital, mas você tem que ter um banco de dados para, né, saber de quem é aquela impressão digital. A mesma coisa com DNA, né? Você tem que comparar o DNA ali, né, que você encontrou lá numa cena de crime com um banco de dados de pessoas que já têm o seu DNA analisado. E foi o que a gente fez, né? Então, aqui nesse mapa, você tem aqui a bacia hidrográfica do Rio Doce, né? Aqui está o local do acidente, essa estrelinha, né? O curso do Rio Doce aqui, ó, né? E o substrato rochoso, né, dessa bacia hidrográfica, bacia de captação. Então, cada cor nesse mapa aqui
né, se refere a um tipo de rocha, um tipo de associação de rocha, e cada uma delas tem uma assinatura isotópica um pouco diferente das outras, né? Então, é importante saber se a composição isotópica dessa lama é igual ou é diferente desse substrato que já está lá no Rio Doce, né? E vai se misturar com esse material, né? Então, aqui a gente tem toda a geologia, né, dessa região. Eu não vou adentrar muito aqui sobre, né, cada item desse, mas naquele diagrama, está aqui a referência, né, desse trabalho. Então, naquele diagrama, né, olha lá, razão de estrôncio e razão de neodímio, que no caso aqui a gente chama de épsilon de neodímio, é um artifício parecido com o que se usa em isótopos estáveis, né, o delta, né? O delta é a comparação da razão isotópica que você mediu com uma razão de referência. É a mesma coisa aqui. A razão de referência aqui, no caso, é o manto primitivo da Terra. Mas, enfim, aqui plotam, só por referência, né, os basaltos oceânicos, como eu falei. São as rochas menos contaminadas, né, que vieram direto do manto. Aqui também, para referência, são as rochas basálticas do arquipélago de Abrolhos, né, como referência isotópica, porque a gente também está estudando essa questão lá em Abrolhos. E aqui, né, aqui à direita a gente vê o mapinha ali de novo, né? Aqui são os granitos dessa faixa Araçuaí, né? Toda essa região lilás aqui, esse vermelho, são granitos, né, do substrato rochoso dessa região, né? Então eles plotam num campo composicional relativamente restrito. Várias gerações de granitos aqui estão representados nesse diagrama. São dados da literatura. Aqui, esse campo aqui é o campo, tem poucas medições na literatura, né, dessa região mais aqui cratônica, que a gente chama, né, que é uma região de rochas muito antigas, de mais de 2 bilhões de anos de idade, né? Então eles definem um campo composicional bem diferente desses granitos aqui, né? Alguns deles têm uma participação do manto, que aqui já é um pouco diferente, né? Então isso aqui são dados de literatura, como se fosse um banco de dados para comparação com o nosso material. E o minério de ferro, a gente analisou 3 amostras, né, do minério propriamente dito, para ver o que acontece. A composição isotópica, né, parece ser uma linha também de mistura. No artigo a gente aborda o que seria essa mistura lá, mas está aqui a composição do minério. E as amostras que a gente analisou da lama, né, fortuitamente, né, não por acaso, né, reproduz bastante bem a composição do minério de ferro, que é de se esperar, e, por sua vez, é diferente, né, desse embasamento antigo, cor-de-rosa aqui, e é diferente dos granitos, né, dessa faixa Araçuaí, muito diferente dos basaltos de Abrolhos, o que é interessante, porque como essa lama tem uma assinatura própria e diferente das outras, né, então quer dizer o quê? Que esses isótopos de neodímio, isótopos de estrôncio, eles são úteis, né, para rastrear, né, essa lama ao longo do Rio Doce, né, e no ambiente marinho, né? E claro que isso aqui, ao longo da calha do rio, vai se misturar, vai se diluir, né? E a gente está justamente tentando rastrear essa assinatura isotópica nesse material ao longo do Rio Doce. Então, né, a gente está aqui mais uma vez as amostras que a gente plotou aqui, né? E a gente também fez aqui, olha, se repararem, né, tem um end member aqui, né, um componente bem mantélico da geologia regional, né, e aqui uma das amostras do minério, né, e a gente pode ver aqui a graduação, a 50%, 90%, 98%, né, então, segundo essa modelagem de mistura, né, essa lama, né, seria mais de 98%, né, minério de ferro. Isso aí já era se de esperar, o que a gente não sabia qual era a assinatura isotópica desse material, né, e não existia na literatura nenhuma composição isotópica do minério tampouco, né? Essas 3 amostras também, as 3 análises foram análises originais desse trabalho também. Então, isso só serviu para mostrar que é um potencial muito grande, né, de usar essa técnica,
né, neste caso aqui, né? E desde então, né, nesse grupo de estudo, a gente pode ver aqui, ó, a amostragem, né, que já foi feita, esse material está sendo analisado, né, não só da foz do Rio Doce, né, mas da foz dos outros rios aqui, ó, São Mateus, né, Mucuri, Rio Jequitinhonha, Caravelas, né, e amostragens lá em Abrolhos. Então, a gente está monitorando, né, a chegada dessa pluma de turbidez lá em Abrolhos, né, também com outros proxies, né? Existem outros investigadores que estão analisando, né, teores de anômalos, né, desses metais em corais, né, em peixes e outras amostras, né, da vida marinha local lá, né? Então, a gente, né, esse estudo está em andamento, eu não posso me aprofundar aqui, mas olha aqui, o mesmo diagrama com aqueles campos composicionais, né? E essas amostrinhas aqui, ó, incolores, esses triângulos aqui são sedimentos, né, em suspensão, né, que foram coletados tanto na foz desses rios como lá em Abrolhos, e a gente está analisando trends de mistura, né, desses componentes, também com outras variáveis, como variações de corrente, variações de vento, né, e tentando estudar esse sistema mais complexo, né, no ambiente marinho, né? Isso que a gente está fazendo, provavelmente deve sair alguma publicação aí esse ano sobre isso. Assim a gente espera, né? Então, as principais conclusões desse estudo, né? Primeiro, que a assinatura isotópica também mineral e geoquímica, né, é muito parecida com a do minério de ferro. Isso aí era uma previsão provável de ser confirmada, não há grande novidade aqui, mas enquanto você não analisa, você não pode afirmar, né? E esses isótopos são um proxy, né, potencial muito bom para a detecção desse poluente, né, no sistema mais distal do rio, né, e no sistema marinho adjacente, que é o que a gente está monitorando atualmente, né? E essa fração, né, fina que a gente analisou, ela é bastante homogênea, né? Mesmo com esses fracionamentos hidráulicos e tal, né, pelo transporte do rio e tal, mas mesmo assim essa assinatura se mantém pelo menos até 80 quilômetros de distância, né, do local do acidente, né? Então é isso. Queria agradecer aqui, né, deixar aqui meu e-mail, né, quem quiser, né, fazer contato e visitar lá o laboratório e tal, é só marcar.